Olá, turma, seja bem-vinda a mais um momento de resolução de questões. Iremos continuar com a parte da resolução do bloco 2, questões de matemática. Hoje, no momento, iremos trabalhar questão 1, questão 2, 3, 4 e questão 5. Bom, antes da gente trabalhar o processo de resolução das questões, no próprio bloco de vocês tem algumas explicações de alguns conteúdos. Alguns blocos vão estar um pouco apagados, mas o mesmo que está no bloco de vocês está agora nesse momento na aula. Então, no caso do 8º ano, a gente vai introduzir com a parte do conjunto dos números racionais, que ele representa um dos principais conteúdos a ser trabalhado nesse primeiro bimestre. Então, todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiro, e o B ele tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Que o valor do A ele pode ser qualquer número, mas o B ele não pode ser zero. Ele sempre tem que ser diferente, ou seja, ele não vai ser igual a zero. Então, nesse caso aqui que a gente vai analisar, então os conjuntos, no caso dos números positivos, negativos, e o zero, eles formam o conjunto numérico, que é denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele é representado pela letra Q, que representa o quociente. O que é o quociente? É a divisão de A por B, em que o B ele vai ter que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Tem que ser sempre diferente. Aqui temos a parte que envolve a reta numérica dos números racionais, a gente vai ver também dos números inteiros. A gente lembra que os números racionais são os números em forma de fração, né? Então, aqui representa na reta numérica o número mais 1 sobre 4. Então, sabemos que o número mais 1 sobre 4 está localizado entre os números inteiros positivos, né? Já que aqui é positivo, entre 0 e mais 1. Ó. Entre 0 e mais 1 está o número 1 sobre 4. Como é que a gente vai saber? É só pegar e dividir 1 por 4, vai dar 0, alguma coisa. Então, vamos dividir o segmento AB, que vai do 0 até 1, em 4 partes iguais, e considerar uma dessas partes a partir do ponto A para a direita. Isso quer dizer o quê? Que os números inteiros são 0, 1, 2, os positivos, né? E etc., que são infinitos. Aí aqui a gente vai fazer o que para representar um quarto? Como ele está entre 0 e 1, como é que a gente vai saber se ele está entre 0 e 1? É só dividir. Dividir 1 por 4 vai dar 0, alguma coisa. Então, quando você faz essa divisão, aí você vai analisar o quê? Se é 1 sobre 4, você vai dividir em 4 partes. Então, 1 sobre 4 ele vai representar a primeira parte. Ó. 1 sobre 4, que representam a parte que a gente estava procurando, que era mais um quarto. O conjunto dos números racionais que a gente representou, então simplesmente ele também tem a parte que envolve a reta numérica dos números inteiros. O que é essa reta numérica dos números inteiros? Quando a gente fala em número inteiro, a gente vai lembrar de números positivos e números negativos. Quem são os números positivos? São os números que estão na parte que representa ao lado do zero, né? De um lado ele representa os positivos, do lado direito, e do lado esquerdo os negativos. Então aqui a gente vai ter o zero, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Foram a distância de 6 unidades até chegar no mais 6. Aí tem o mais 7 e etc., que são infinitos. Para cá vão, como se diz, os números positivos eles vão cada vez aumentando cada vez mais. Já do outro lado temos os números negativos. Quem são os números negativos? São o lado oposto aos positivos. Então é 0, então vem a mesma numeração. A diferença é que os negativos eles vêm com o sinal de menos e os positivos vêm com o sinal de mais. Então 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Uma observação, todo número positivo, quanto mais ele se afasta do zero, ele fica maior. Todo número negativo, quanto mais ele se afasta do zero, ele fica menor.
Os números negativos eles são maiores quando eles estão próximo ao zero. Aqui temos a análise, né, dos números positivos e negativos. Quem são os positivos? Os números positivos são aqueles que têm um símbolo de mais, que a gente vê aqui. Eles representam mais, são chamados números positivos. O que vem com os símbolos de menos, eles são representados como o conjunto dos números inteiros negativos. Positivos é os que vêm com mais e negativo é que vem com menos. O conjunto formado pelos positivos, pelos negativos, né, que são os números inteiros, e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. A gente lembra lá que os números racionais eles são representados pelo Q, que representa quociente, né? Já os números inteiros, eles são representados por Z. E nessa parte que envolve os números inteiros, de um lado do zero vai ser positivo e do outro lado do zero vai ser negativo. Aqui são todos os números positivos e negativos que vêm dar origem ao conjunto dos números inteiros. Então aqui a gente tem um exemplo sobre a representação dos números inteiros, positivos e negativos. Isso aqui não é da atividade de vocês por enquanto, é apenas um exemplo. Então suponha que a figura seguinte represente uma rodovia, ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir a distância, ou medir distâncias, né? Aqui temos o ponto 0, capital, temos o ponto A, que é mais 4, o ponto B, que é menos 2, o ponto C, que é mais 6, o ponto D, que é mais 9, e o ponto E, que é menos 5. Então, usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial. O que é o referencial? É o zero. Por que o zero vai ser o referencial? Porque simplesmente ele está fazendo a divisão entre os positivos e os negativos. Então, a gente vai utilizar essa parte que envolve a capital para representar a divisão entre essas duas partes, dos positivos e dos negativos. Quem vai ser os positivos? É o ponto A, o ponto C e o ponto D. Quem vai ser os negativos? É o ponto B e o ponto E. Então, usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Então, da posição da cidade A. Então, qual é a posição da cidade A? É mais 4. Qual é a posição da cidade B? É menos 2. Qual é a posição da cidade C? Mais 6. E qual é a posição da cidade D? É mais 9. E qual é a posição da cidade E? É menos 5, que representa a posição. Bom, outra partezinha também que tinha no módulo, na caderno de atividade de vocês, atividade remota, é sobre porcentagem. Não sei se vai estar um pouco apagado ou não, porque depende se foi criado em imagem ou não. Mas aqui tem, do mesmo jeito que está aqui, está lá. Então, a expressão porcento faz parte do nosso dia a dia, né? Que a gente vê, a gente vai numa loja, a gente compra um produto e esse produto é dado um desconto, que é dado em porcentagem. Podemos encontrá-lo facilmente em notícias, ao ler jornais, revistas, ao assistir televisão, nas compras em lojas e supermercados, nas aplicações e nos empréstimos, em bancos, enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como a gente vai ver na análise a seguir, né? Aqui temos uma análise, dos gráficos e tabelas estudados anteriormente, né? Que no caso a gente não viu esses gráficos e tabelas, mas a gente percebe que porcento ele é representado por esse símbolo e porcento quer dizer que é um número dividido por cento. Que porcento que é por 100, né? Então 45% é a mesma coisa que 45 dividido por 100. Então, a gente pega e divide 45 por 100, dá 0,45. O 45% representa a parte percentual, porcentagem, né? O 45 sobre 100 é a razão centesimal, que é a divisão de 45 por 100. E 0,45 é a parte decimal, porque 0,45 eles são números separados por vírgula,
por isso é que eles representam números decimais. Aqui temos um exemplo parecido com a da atividade remota. Então, como eu escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? É simples. Então, observando que 8 não é divisor de 100, vamos escrever a forma decimal de 3/8, dividindo 3 por 8. Então, a gente vai pegar a parte do numerador e o denominador, pega o numerador e divide pelo denominador. 3 dividido por 8 dá 0,375. Agora, como a gente quer transformar em porcentagem, porcentagem, a gente primeiramente vai pegar a resposta da divisão de 3 por 8, 0,375, e multiplicar por 100 e dividir por 100. 0,375 vezes 100 dá 37,5. Dividido por 100, que a gente vai encontrar a mesma resposta, que é 37,5%, ou seja, 3/8 representa 37,5%. Bom, na questão 1 da atividade de vocês, o que vocês vão ter que ter noção? Vocês vão ter que ter noção de números decimais, e além de uma das operações que vai ser utilizado, adição, ou subtração, multiplicação ou divisão. Então, uma casa ela tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares, com altura de até 7,80 metros, né? Ou seja, 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então, simplesmente, a casa já tinha 3,88 e a prefeitura ela só aceita esse valor aqui. Aí você vai ver, será que é uma adição, é uma subtração, é uma multiplicação, é uma divisão? Aí você vai encontrar uma dessas alternativas aqui como sendo a resposta. Na questão 2, diz o seguinte, ó, um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quanto por cento de desconto? Então, simplesmente, o que vai ser feito? Você vai pegar 7.000 e dividir por 25.000 e a resposta você vai multiplicar por 100 e você vai encontrar uma dessas alternativas em forma de porcentagem. Terceira, escreva como escrever 1/2 na forma de percentual. Então, você vai fazer uma divisão de 1 por 2 e depois vai multiplicar por 100. Aí você vai encontrar uma dessas alternativas em forma de porcentagem. Na questão 4, o número 6,54 milhões é representado por... Então, você vai analisar. Será se a letra A que representa 6,54 milhões é a B, ou a C, ou a D? Então, você vai analisar e ver quanto zero vai precisar, qual é o deslocamento da vírgula e ver qual é o número que você vai formar depois que você fizer a análise da questão. Isso na questão 4. Na questão 5, na reta numérica da figura abaixo, ponto E, ele representa ou corresponde ao número inteiro 8. Então, o E está aqui, ó, no caso 8 negativo, menos 8, né? E o ponto F ao número inteiro menos 6. Então, F é menos 6. Aí ele quer saber, nessa mesma reta aqui, nessa reta, os pontos correspondentes aos inteiros 0 e 4 são respectivamente. Então, você vai analisar quem é a letra que representa o número 0 e o número 4. Você vai ver, vai de quanto em quanto? Esse 0 ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Então, você vai encontrar uma dessas 4 alternativas. Então, aqui vai encerrar mais uma aula. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Resolvam essas 5 questões, enviem a foto da resolução das questões, preencham as frequências. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E sobre a parte que envolve ao conteúdo, quer reforçar um pouco mais? É o mesmo conteúdo do capítulo 1 de vocês de matemática, que em outras aulas vai ser reforçado de maneira mais desenvolvida para que vocês possam ter um bom acompanhamento. Então, tenham uma boa aula e até a próxima. E lembre, o sucesso é sua meta. Siga sempre em frente.